Todos nós somos passíveis de sofrermos a influência dos três grandes medos universais. O medo da morte, a aniquilação total, o medo da solidão inconsolável ou o medo da falta de sentido existencial. É interessante porque nesse vídeo nós vamos falar sobre o impacto que um desses medos tem na nossa vida. O medo da morte ou da aniquilação. Ele é o grande responsável por gerar em cada um dos perfis do Eneagrama o que nós chamamos de o medo fundamental de cada personalidade. Esse medo, ele é um dos principais gatilhos que faz com que toda a nossa estrutura da personalidade entre em ação. Então, toda vez que a gente de alguma maneira percebe que tem algo que indica que estamos indo em direção à realização, à concretização desse medo, a nossa personalidade entra em sistema de alerta e faz com que os mecanismos rapidamente nos tirem daquela situação. Mas antes de nós continuarmos, eu quero que você seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso canal Eneagrama Profissional. É o seu espaço para aprender como utilizar o Eneagrama na sua profissão. E eu quero me apresentar. Eu sou André Guimarães, eu ensino Eneagrama desde 2003. Eu sou coordenador da coleção de livros da editora Líder, cujo tema é Eneagrama, o Eneagrama voltado para a parte técnica, para a aplicação profissional dele. E eu também tenho o privilégio de ser o fundador do Instituto Brasileiro de Eneagrama e Transformação Humana, chamado IBET. E é exatamente o que eu venho fazendo ao longo desses anos, que é formar pessoas para se tornarem especialistas em Eneagrama e transmitir esse conhecimento de uma forma muito prática. E é dessa maneira prática que eu quero te ajudar a entender hoje como é que o medo fundamental impacta cada um dos eneatipos em cada uma das áreas da vida. O que é esse medo? Qual a sua origem? E como é que você, que trabalha com o ser humano, pode ajudar outras pessoas a lidar com isso? Então vamos nessa? As duas primeiras pessoas que foram assim os precursores na hora de falar sobre esse tema do medo fundamental foi Russ Hudson e Don Riso no seu livro A Sabedoria do Eneagrama. Eles nos trouxeram a ideia de que esse medo fundamental ele é exatamente esse nosso medo dessa morte ou da aniquilação total. Ele acontece como consequência do medo que a nossa personalidade tem do nada, dessa falta de existência após a vida. Então isso vai fazer com que todos os tipos tenham um determinado tipo de reação muito específica e que vai estruturar a sua personalidade para evitar que isso aconteça. A gente vai começar falando do primeiro desses perfis, que é o Eneatipo 1, né? O perfil de personalidade perfeccionista. Então vamos entender qual é o medo fundamental. O medo fundamental dessas pessoas é o medo de ser mal, de ser malvado, corrupto, falho, de que as pessoas interpretem eles como alguém que não é bom. Então, automaticamente, a pessoa que ela tem esse perfil de personalidade, ela vai estruturar todos os mecanismos para garantir que ela seja vista pelas outras pessoas como alguém correto, correta, como alguém que segue as regras, como alguém que tem valores, como alguém que, acima de tudo, tem muita integridade. A grande virada de chave que acontece é porque este medo fundamental faz com que as pessoas criem um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, que no caso é a formação reativa. O mecanismo de defesa, ele faz o quê? Com que todos os desejos, todos os impulsos de raiva e de desejo fiquem reprimidos. Então, todas as vezes que uma pessoa que tem essa personalidade sente um ímpeto de demonstrar sua raiva, sente um ímpeto de demonstrar que tem algum tipo de desejo, seja sexual, de descanso, de beber, de curtir a vida, esse mecanismo aciona e diz assim: opa, se você faz isso, pode ser que as outras pessoas comecem a te encarar como alguém irresponsável, como alguém mau, como alguém agressivo. Então essas coisas precisam ficar reprimidas. Essas coisas precisam ficar debaixo do tapete. Então o que as pessoas do tipo 1 fazem? Elas
utiliza o mecanismo da formação reativa, que é o mecanismo que faz com que suprima todos esses impulsos de raiva e de desejo, e ao invés de eu focar neles, eu coloco a minha atenção em características ou comportamentos aceitos pela sociedade como corretos, que eu manifesto. Então é como se eu, tipo 1, dissesse assim: nossa, hoje eu estou com muita vontade de simplesmente ir pro happy hour. Hoje é sexta-feira e eu quero sair com os meus amigos e eu quero beber, e eu quero me divertir, e eu quero ficar até tarde, porque hoje é sexta, eu trabalho sempre. Então, naturalmente, começa a vir aquele medo fundamental de que se eu ficar muito tempo na balada, no happy hour, as pessoas vão começar a dizer o quê? Nossa, mas como é que você vai fazer amanhã? Vai acordar de ressaca? Amanhã vai ficar até 3 horas da manhã na balada? Isso não é coisa de gente responsável, né? Isso é coisa de gente que curte a vida. Então começa a vir essa pressão interna e automaticamente a pessoa desse eneatipo diz: não, deu meia-noite, eu preciso estar em casa para dormir. Por quê? Porque amanhã eu vou lavar roupa, eu vou continuar um relatório, eu vou fazer os cursos que eu tenho no sábado, eu tenho muitas obrigações. Então a grande questão é, dentro de mim eu ainda continuo num ímpeto muito grande de ficar lá, de curtir, de aproveitar, de relaxar. Mas o medo de ser mal interpretado, de ser visto como alguém irresponsável, como alguém que não é bom, né, que não atende às expectativas, é tão grande que eu simplesmente reprimo essa vontade. E aí eu coloco o foco onde? Eu coloco o foco naquilo que vai ser considerado positivo. Na mesma hora vem na minha cabeça a ideia de eu estou indo embora mais cedo, mas em compensação, amanhã eu não vou estar de ressaca, amanhã eu vou conseguir fazer as minhas atividades, amanhã eu vou conseguir estar bem, e as pessoas equilibradas, as pessoas comprometidas, as pessoas responsáveis, elas sabem dosar as coisas na vida dela. Então é como se houvesse um foco da minha atenção para aquilo que vai ser considerado positivo, que é o comportamento de estar bem amanhã. E eu vou poder falar para mim mesmo, tá vendo? Eu me diverti e eu estou bem. As outras pessoas que ficaram até mais tarde estão o quê? Tudo de ressaca, tudo improdutivo. Então, existe esse mecanismo que entra em ação para evitar a concretização daquele medo fundamental. Esse mecanismo, em muitos momentos, ele foi útil na nossa vida. Assim como para todos os tipos, né? A gente vai perceber que o mecanismo ele é muito útil. O problema é que a gente perde a mão nesse uso desse mecanismo. E ao longo da nossa vida, o que acontece? A gente fica refém. A gente acredita que tem que estar ativando esse mecanismo sempre, porque sempre as pessoas estão nos julgando. Então, automaticamente, eu vou desenvolvendo esse padrão de estar o tempo todo reprimindo meus desejos, jogando a atenção para uma espécie de compensação moral que eu vou ter por ter conseguido me controlar. Então esse medo, ele dispara esse mecanismo. Esse medo, ele faz com que eu tenha uma atitude que, de certa maneira, me rouba um pouco das oportunidades da vida. Você que está assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa do perfil tipo 1, pode até estar dizendo: ora, mas isso aí, André, é óbvio. Isso aí que você está dizendo é óbvio, a pessoa tem mesmo que voltar para casa cedo, tem mesmo que trabalhar, tem mesmo que atender às obrigações. Eu compreendo que ter as responsabilidades é muito importante. Agora, o que acontece é quando você entende que não consegue ter escolhas na sua vida. A reflexão que todo eneatipo 1 precisa fazer é: será que você faz esse tipo de você tem esse tipo de comportamento de parar a sua festa, de parar aquilo que está sendo bom, de reprimir aquilo que você estava querendo fazer por uma escolha ou por uma falta de escolha? Por uma questão de apenas cumprir o dever. Então é muito importante a gente entender isso. Se você é terapeuta, é fundamental compreender que as pessoas que têm esse traço perfeccionista, elas vão trazer esse medo fundamental e eles têm uma grande dificuldade de aceitar que são de uma maneira assim positiva, de reconhecer que tem coisas boas, porque é como se esse medo ele está o tempo todo ali cercando o perfil 1 e fazendo com que esta pessoa
entre no mecanismo de defesa. E isso faz com que também o tipo 1 tenha dificuldade de reconhecer as coisas e os atributos que ele já tem que são positivos. Então isso traz muito sofrimento para essa pessoa. Então você que é terapeuta pode ajudar muito nesse sentido de acolher, de dar nome para esse medo, ajudar a entender como esse mecanismo está agindo e o preço que a pessoa está pagando pelo uso excessivo do mecanismo. Isso vai interferir em várias áreas da vida, como nos relacionamentos conjugais, como na questão do relacionamento familiar, no trabalho, porque isso faz com que muitas vezes essa pessoa vá reprimindo raiva, frustração, não verbaliza aquilo que pensa e aquilo acumula e acaba explodindo num rompante de irritação. Então, são várias as consequências disso. E eu espero que isso tenha feito sentido aí para você. Vamos agora entrar no perfil 2, entendendo como é que esse que é o perfil prestativo de personalidade lida com seu medo fundamental. A pessoa do NA tipo 2, ele tem o medo fundamental, né? Ela tem o medo fundamental de não ser amado, de não ser amada. Esse medo, ele é justamente decorrente dessa sensação de carência interna que todo NA tipo 2 tem. Isso faz com que as pessoas que são prestativas estejam o tempo inteiro fazendo coisas por outras pessoas. Inclusive, para que elas garantam que vão ser reconhecidas, que vão ser merecedoras de amor, elas já criam uma estratégia de sacrificar-se. A palavra sacrifício é muito presente em todas as pessoas desse perfil. Por quê? Porque ela representa o uso do mecanismo de defesa. A atuação do mecanismo de defesa, que é o mecanismo da repressão das necessidades, pode muitas vezes ser interpretado como esses sacrifícios. As pessoas desse perfil sempre estão acreditando que, para garantir que merecem ser amadas, elas têm que fazer uma contrapartida. E para que elas possam dar essa contrapartida, antes de tudo, elas precisam deixar de lado as suas próprias necessidades, para que sobre tempo e energia para fazer pelo outro aquilo que elas acreditam que vai trazer o reconhecimento do merecimento do amor. Só que quanto mais elas reprimem as próprias necessidades, quanto mais elas sufocam dentro delas aquilo que realmente era importante, mais essa sensação de não merecimento cresce. Por quê, André? Porque na realidade ela vai fazendo as coisas pelo outro, sabendo que desde o começo ela já está em débito consigo mesma. É como se ela já começasse uma determinada atividade com saldo negativo, porque ela já varreu para dentro dela uma coisa que seria importante para ela. Então ela é como se a outra pessoa quem ela vai drenar ajuda, que ela vai direcionar ajuda, já está em débito sem mesmo ela ter começado a ajudar. E aí automaticamente a pessoa prestativa ela faz, mas ela fica com essa sensação de que nunca a pessoa retribuiu o suficiente. Por quê? Porque, enfim, ela já fez um sacrifício enorme ao renunciar a alguma coisa que era importante para ela, para poder ter espaço de atender algo que era importante para o outro. Então, você que é terapeuta, é muito importante ajudar essa pessoa a entender esse medo de não merecer amor. E é interessante porque esse perfil, muitas vezes, até por ter o padrão emocional repetitivo do orgulho, que eu não vou abordar agora, mas mesmo tendo esse padrão, isso faz com que essa pessoa ela tenha dificuldade de perceber que está reprimindo suas necessidades. Então, é uma coisa tão inconsciente que ela não acredita nessa coisa do não merecimento no primeiro momento. É preciso entrar um pouco mais fundo, é preciso trazer para ela a consequência desses sacrifícios. Você deve sempre estar trabalhando com essas pessoas, ajudando elas a entender a consequência que esses sacrifícios tiveram na vida dela. Porque aí ela começa a tomar consciência de quais são as necessidades que foram deixadas de lado. Então, esse medo fundamental de não ser amado me faz, muitas vezes, reprimir minhas necessidades. E quando eu reprimo minhas necessidades, eu não sou capaz de dar amor a mim mesmo. E quando eu não sou capaz de dar amor a mim mesmo, eu automaticamente estou dando uma afirmação para dentro de mim que eu não mereço esse amor. E aí eu preciso conquistá-lo. E aí eu vou conquistar como? Usando minha atenção e minha energia para os que estão fora, tentarem compensar o que eu não consegui fazer por mim mesmo aqui dentro.
Espero que tenha feito sentido aí, né? Então, vamos entrar agora no perfil 3, o perfil competitivo do Eneagrama, né? A personalidade que tem uma grande sede por sucesso, realização. O Eneatipo 3 do Eneagrama, ele tem como medo fundamental de ser visto como alguém desprezível, alguém que não tem valor. E automaticamente essas pessoas passam o tempo inteiro tentando provar o seu valor para alguém. É essa estratégia de provar o seu valor a que nós chamamos de mecanismo de defesa da identificação. A identificação nada mais é do que o grande poder de adaptabilidade que eles têm. Eles se transformam como um efeito camaleão, eles vão se adequando ao ambiente, seja nas falas, no jeito de se vestir, na maneira de se expressar. A ideia do tipo 3 é sempre estar adequado para ser aceito. O tipo 3, ele normalmente vai buscar no ambiente sentir-se que está realmente coerente com as pessoas e o nível social daquele lugar. Então, se o tipo 3 vai para uma festa, ele vai sempre pensar qual é o estilo de vestimenta daquela festa. Para quê? Para que ele nem esteja de mais nem de menos. Porque tudo isso pode gerar a rejeição. Se a pessoa vai excessivamente exuberante, espalhafatosa para um determinado tipo de evento, ela pode chamar atenção, mas nem sempre vai chamar a atenção de uma maneira positiva. As pessoas podem dizer, nossa, para que esse tipo de roupa aqui nesse lugar, coisa cafona. Ao mesmo tempo, se ela vai mal vestida, as pessoas vão dizer, sério que essa pessoa não tem roupa boa para poder estar aqui? Então, é óbvio que as pessoas desse perfil vão querer estar sempre bem adequadas, mas elas vão querer se destacar dentro dessa faixa de aceitação. Tudo que pode gerar essa não aceitação se torna uma ameaça, porque pode validar esse medo de que as pessoas desprezem elas ou de que as pessoas não deem para elas o valor que elas tanto querem. Esse medo, muitas vezes, pode agir em todas as áreas, seja no relacionamento amoroso, no fato da pessoa competir com o companheiro e com a companheira, quem tem o melhor salário, quem tem o melhor trabalho, quem consegue bater mais metas, mesmo que sejam de áreas diferentes. Também vem aí no relacionamento profissional. A gente vai ver que na área profissional, que é onde eles mais gostam de estar, né, onde eles se sentem vivos, eles vão ter um nível de competitividade absurdo. Eles vão querer provar o seu valor através do alcance de metas, de resultados impactantes para a empresa ou para onde a organização que eles estejam trabalhando. Naturalmente, a gente vai ver então que para fugir deste medo de ser rejeitado, de se sentir desprezível, não ter valor, eles se adaptam, porque quando eles se adaptam, eles são vistos como alguém bom, adequado àquele ambiente, eles se identificam com o papel deles, ou seja, se eu tenho a profissão de médico, eu adequo a minha profissão, a minha realidade, então a minha postura é a postura que eu considero a ideal para o médico. Se eu sou um pesquisador, a postura ideal para um pesquisador, então eu posso me tornar uma pessoa mais séria, mais centrada, com a fala mais focada em termos científicos. Ao mesmo tempo, se eu sou um influencer na internet, eu automaticamente vou estar com a fala que pode ser que eu use gírias que são coerentes com o momento que a internet está vivendo, eu posso fazer dancinhas do TikTok, eu posso fazer várias estratégias que vão permitir que eu seja aceito por aquele público, aceito por aquele grupo. Então, o mecanismo de identificação, ele pode agir desde uma relação a um, quanto uma relação com várias pessoas. Agora, eu vou dizer para você que, na maioria das vezes, o 3 ele até prefere se sentir mais à vontade num ambiente que tenham mais pessoas do que numa relação 1 a 1. Porque quando eu tenho mais pessoas, o meu mecanismo de identificação como tipo 3, ele é mais eficaz. Por quê? Porque fica mais fácil de eu manter uma certa superficialidade e distância. E a imagem que eu crio, que eu projeto, ser validada. Quando eu estou conversando muito com uma pessoa apenas, a chance dessa intimidade, derrubar essa máscara é muito grande. Então isso também é um dos fatores
que leva o tipo 3 a ter uma certa superficialidade nas suas conversas, nos seus relacionamentos. Você, como terapeuta, é muito importante olhar e ajudar o 3 a reconhecer esse medo de não ter valor, essa necessidade contínua de estar provando o seu valor para as pessoas através dos resultados, dos bens materiais ou mesmo da aparência física. E ajudar a pessoa a entender onde verdadeiramente está o valor dela, que o valor dela é importante vir de dentro, dessa autoapreciação, ao invés de vir de fora, de uma validação externa de outras pessoas. Então fica aí a dica, né, para você saber como pode trabalhar essa personalidade. O Eneatipo 4, ele tem o perfil intuitivo de personalidade, ou intenso, criativo. Um dos atributos que essa personalidade tem. A gente vai perceber que o grande medo fundamental do Eneatipo 4 é o medo de não ter identidade, o medo de não ter reconhecido a sua importância, a sua individualidade. As pessoas desse perfil, elas precisam sentir que são vistas como pessoas autênticas. Por quê? Porque o medo de não ter a sua individualidade reconhecida, a sua identidade reconhecida, traz consigo um certo medo de uma comparação. Porque dentro da mente de todo tipo 4, existe esse mecanismo de comparação onde sempre ele sai perdendo. Então é uma estratégia onde eu crio a ideia de que eu sou diferente, de que eu vivo as coisas de uma maneira diferenciada, para que ninguém consiga me compreender e dessa maneira eu não consiga ser mapeado e nem comparado com outras pessoas. O mecanismo da introjeção é um mecanismo que entra em ação quando o 4 começa a olhar para o mundo e tentar ver se estão comparando ou percebendo a identidade dele, se ele está deixando a marca dele nas coisas ou não. Se essa marca não é percebida, se isso não está sendo visto ou apreciado, ou se as pessoas de alguma maneira não estão reconhecendo ele, a pessoa do tipo 4, ela tem a tendência a captar o que está acontecendo fora, a tentar pegar tudo que está sendo dito ou subentendido através da fala, da linguagem não verbal das outras pessoas, trazer tudo isso para dentro e dentro buscar a resposta. Até porque a pessoa do tipo 4, ela tem uma certa ideia de que ninguém pode compreendê-la. Então nem adianta perder tempo partilhando com outras pessoas. O mecanismo da introjeção é uma resposta a isso. É como se eu dissesse, já que ninguém me entende, a única resposta tem que vir de dentro. Então eu olho para fora, eu vejo a reação das pessoas e trago para mim e digo, ai, será que a pessoa gostou? Deixa eu tentar sentir aqui se a minha intuição diz se essa pessoa está gostando de mim, se essa pessoa está realmente me apreciando, se essa pessoa soltou uma certa segunda intenção ali por trás, se existem agendas ocultas nessa fala. Então, automaticamente, a pessoa do Eneatipo 4, ela tem essa introjeção, ela traz tudo para dentro, vive lá dentro, intensifica, até para garantir o quê? Que seja diferente, que as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, fulano vive as coisas de uma maneira tão profunda, a pessoa, né, sente de um jeito que ninguém sente, e aí isso vai validar a identidade especial que o 4 tem. Então preste atenção nisso, terapeuta, e preste atenção também o quanto os tipos 4 acabam absorvendo. Na realidade ninguém absorve, né? Mas eles entendem como se pudessem absorver o sentimento dos outros e intensificá-los também, ao ponto inclusive de sentir-se mal por aquilo que o outro contou para ele. E ao ponto de, às vezes, o outro resolver o problema e o 4 continuar sentindo uma dor que nunca foi dele. É apenas uma dor introjetada. Então é muito importante você ajudar ele a tirar essa referência excessiva de dentro, colocar isso de maneira muito clara, concreta, palpável, através de perguntas que levem o tipo 4 para a mente, para analisar de forma concreta e racional qual é a realidade que está acontecendo agora. Isso vai trazer muito o tipo 4 para onde ele precisa estar, que é no momento presente. Então fica aí a dica, espero que você tenha gostado do 4 para a gente entrar no próximo.
E se você está gostando desse vídeo até agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu quero te convidar a clicar logo aqui na mãozinha para curtir, né? Porque senão a gente vai falando. Eu gosto de falar muito, vou explicando aqui, até eu esqueço de pedir que você me ajude dessa maneira. Porque quando você curte, você mostra para o YouTube que o conteúdo que eu estou trazendo é relevante, que outras pessoas precisam acessar isso. E automaticamente eu digo que é muito importante também você se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal para poder você contribuir com esse conteúdo que a gente está trazendo, para você ficar por dentro das novidades. Inclusive, para ficar por dentro das novidades, clica no sininho logo. Assim que você se inscrever, tem o sininho, você ativa, porque aí, todas as vezes que sair um vídeo meu, você vai receber. E eu sempre digo que o fato de você ser avisado de um vídeo não é de forma alguma um incômodo, muito pelo contrário. É porque eu quero que você tenha o poder de escolha. O poder de escolha de ter acesso a um conteúdo que vai ser transformador para você. Porque quando o YouTube te avisar, você vai olhar e vai dizer, ai, que legal, vou poder ver. Ai, agora eu não tenho como ver e depois eu olho. Mas está ali, estou lembrando. Quando o YouTube não te avisa, porque você não ativou o seu lembrete, automaticamente você nem sabe o que você está perdendo. E pode ser que você está passando por uma situação desafiante, a resposta está ali e você não viu. Por quê? Porque não foi avisado. Então clica logo no inscrever-se no canal, clica no sininho e eu vou continuar falando sobre o Eneatipo 5 agora. O perfil 5 do Eneagrama, que é chamado também de o analítico, né? O perfil analítico de personalidade, a gente vai ver que o medo fundamental é de se sentir incapaz, incompetente. O medo fundamental é de se sentir incapaz, incompetente, inútil. E aí é por isso que essas pessoas buscam tanto aprender coisas, dominar tanto conhecimento, para que elas sejam vistas como alguém que tem competência, que tem conhecimento. Entretanto, quando elas percebem que estão lidando com situações que aquela incapacidade vai se manifestar, que ela vai se sentir ali sufocada ou esgotada com aquela situação, que normalmente isso acontece quando tem alguma coisa relacionada com a parte emocional, com relacionamentos, porque aí é onde o 5 mais se desgasta, onde ele percebe que tem ali um esgotamento até percebido de forma física, né? Então, o tipo 5, o que vai acontecer? Quando ele percebe que está caminhando para isso, para uma exposição emocional, para uma exigência, para algum tipo de grande carga emotiva, né? O que o 5 faz? Ele ativa o mecanismo do isolamento, o isolamento de afeição. E aí ele cria literalmente uma barreira de gelo, se distancia das próprias emoções, entrando numa terceira pessoa, como se o tipo 5 ele entrasse num papel de observador externo da própria vida. Então, tudo que vai acontecendo dali para frente não é com ele, é como se ele estivesse assistindo um filme. Então você fala as coisas, papapá, papá, e ele não se irrita, não expressa nada, não sente nada. Por quê? Porque ele não está ali, ele está de fora assistindo aquela cena e analisando esse cenário. Quando ele está sozinho depois no santuário, que é o espaço sagrado dele, né, ele se sente confortável lá, aí ele automaticamente reconecta e aí ele toma consciência dos sentimentos e aí vive aquilo ali, mas aí ele já está seguro, ele pode manifestar o que vier. Então, a gente vai perceber que o mecanismo do isolamento de afeição faz com que o tipo 5 evite sentir-se incapaz, inútil e sem importância. Por quê? Porque é normalmente no terreno emocional que isso acontece. Isso pode acontecer em outras áreas? Pode, mas para as outras áreas do conhecimento, o tipo 5 ele pode facilmente entrar na estratégia de buscar um conhecimento, estudar, pesquisar e tentar suprir isso através dessas pesquisas que ele vai fazendo. Já na convivência, na interação social, nem sempre ele vai encontrar uma resposta clara nos livros. Ele vai precisar estar presente experimentando aquilo de forma concreta, e aí é onde ele sente-se ameaçado. Então, fica aí a dica de como esse medo fundamental acaba impactando. Você, terapeuta, é muito importante trazer consciência para o 5 disso, dessa sensação de incapacidade, né, que faz ele sentir-se encolhido, pequeno, sem energia. Trazer para ele a consciência que ele tem sim sentimentos, trazer para ele consciência de um estado de presença, porque é nesse estado de presença que ele vai poder finalmente
fazer o que ele precisa fazer, sentir-se empoderado, perceber que ele tem energia no corpo e tem um coração capaz de lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Então fica aí a dica. E o outro perfil? Já o perfil 6, que é o perfil precavido de personalidade, a gente vai identificar que o medo fundamental deles é o medo de não sentir-se apoiado, de não ter orientação. Isso acontece porque em algum momento lá na infância, o tipo 6 percebeu que ao mesmo tempo que ele amava, ele temia as figuras de autoridade que estavam muito relacionadas às vezes com a figura paterna. Mas, independente disso, fica esse medo de não sei se eu tenho apoio, não sei se as pessoas vão me orientar, não sei se as pessoas estão a meu favor ou estão contra mim. E é exatamente por não ter essa sensação de apoio que eu vou dizer, nossa, eu só tá Deus e eu por mim. Olha lá que eu ainda tenho dúvida de se eu estou por mim mesmo, né? Talvez só Deus esteja, porque nem eu estou. Aí o tipo 6, nessa busca, acaba desenvolvendo o mecanismo da projeção. Porque como ele diz assim, eu não sei se eu posso contar com o apoio das pessoas, eu não sei se eu posso contar com a orientação de ninguém, então eu já vou pensando antecipadamente em tudo que pode dar errado, que é projetar cenários. Cenários futurísticos e cenários catastróficos. Então eu começo a pensar, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então isso vai gerando tamanha ansiedade, medo e paralisia que fazem com que eu me sinta totalmente sem comando, sem capacidade de lidar com aquilo que é o novo, o desconhecido. Então, se você é terapeuta, é muito importante trazer para o tipo 6 esse empoderamento, dele reconhecer todas as habilidades e características positivas e resultados positivos que já conquistou até hoje, trazer para ele várias âncoras positivas de sentimentos empoderadores que trazem coragem, força, vitalidade, a sensação de sentir-se forte. Então, você vai estimular isso neles. Além disso, mostra para eles como essa projeção, muitas vezes, 90% dela não é real. Não existe ali uma plausibilidade, existe muito mais um fantasma cerebral, uma fantasia distorcida do que pode ser uma realidade catastrófica, do que a realidade em si. Então, eu convido você a ter consciência disso, entender que essa personalidade precavida faz isso, e esse é o medo fundamental, o medo de não ter apoio, o medo de não ser orientado. E o outro perfil, que é o perfil 7, né? Também chamado como o perfil aventureiro, entusiasmado. Né? Eu costumo trazer aqui o perfil hedonista, porque hedonista vem da ideia de viver segundo o prazer, né? Os prazeres da vida. E é o que o 7 faz. Então, a gente vai perceber que o grande medo fundamental de todo o 7 é o medo de sofrer dor ou privação. Ou seja, todo 7 tem um medo muito grande de passar por situações de dor ou de ser privado. Privado das suas necessidades, né? De passar fome, de ficar pobre, de ter vontade de fazer as coisas, não ter como. Então, todo tipo de privação faz com que o 7 entre num profundo estado de sofrimento. Assim como também qualquer situação de tristeza ou dor. Para evitar isso, o que o 7 faz? Ele cria um mecanismo de racionalização. A racionalização traz para o tipo 7 uma espécie de escudo, uma boa justificativa para que ele olhe para aquela situação e redimensione ela, que ele traga ela desse tamanho para uma situação desse tamanho. E aí ele vai justificar isso dizendo, não é tão assim. Vai dar certo depois. Não preciso me preocupar com tanto. Não é bem assim. Então, a gente percebe, e tem uma estratégia muito interessante, quando o tipo 7 ele vai usar essa racionalização, que às vezes ele tem algum tipo de figura de linguagem, como, por exemplo, ele usa expressões como, por que você perdeu o emprego? Foi uma coisa ruim? Foi uma coisa ruim, mas... Então ele faz muitas vezes isso, mas como uma espécie de ruptura daquele pensamento, né, ruim, para entrar no processo de racionalização.
Então fique, terapeuta, muito atento a essa virada de chave que o 7 faz, que é na hora que ele está racionalizando, está começando a racionalizar, a buscar uma resposta bonita para um problema que não vai ser resolvido, porque enquanto ele está inventando a resposta bonita, ele não vai ter a atitude necessária para resolver o problema de fato. Então, a ideia do racionalizar não é encontrar uma justificativa e botar uma pedra no problema. É encontrar uma justificativa para que eu não tenha que encarar o problema, mas o problema continua existindo. Então, a grande sacada para o 7 é dizer, calma, eu não vou inventar desculpa, não vou botar panos frios, né, panos quentes, eu vou olhar para a situação e dizer, a situação é essa, a minha responsabilidade nessa situação é essa, e o que eu vou fazer para mudar é isso. Então, automaticamente, isso gera no 7 um processo muito mais de amadurecimento e empoderamento, quando ele para de inventar desculpa e assume a responsabilidade do que aconteceu. Então, é isso que vai fazer a racionalização, tentar justificar o problema para conservar o estado de prazer. Tudo bem? Já o perfil 8, que é o considerado perfil confrontador, a gente vai perceber que o medo fundamental dele é o medo de ser machucado ou controlado pelos outros. Então, a pessoa do tipo 8, ela tem um receio muito grande de se expor, de se mostrar vulnerável e dessa maneira as pessoas se aproveitarem, ferirem ou magoarem elas. E aí, para evitar que isso aconteça, eles criam um mecanismo da negação. A negação é uma estratégia mental, né, um mecanismo de defesa criado para evitar que eu assuma que eu tenho algum tipo de vulnerabilidade. Então eu sempre estou dizendo para mim mesmo que eu não tenho nenhuma vulnerabilidade, que aquilo não me atinge, que aquilo não me afeta. E com isso a pessoa do tipo 8, ela perde relacionamentos importantes, ela às vezes perde oportunidades de trabalho. Por quê? Porque como ele fica o tempo todo querendo manter essa postura de que tem que ter força, de que tem que esmagar o outro, pressionar o outro, isso gera um grande desgaste nas relações. E aí, por tentar evitar que o outro machuque e que o outro controle, ele passa a machucar e a controlar as pessoas à sua volta. É literalmente aquela coisa, antes que façam comigo, eu farei com os outros. E aí, automaticamente, para evitar que ele sofra por estar fazendo isso, porque ele também tem um coração bom, então para que ele não sinta, né, o sofrimento de estar machucando o outro, de fazer com o outro que ele não queria que fizesse com ele nega. Ele usa o mecanismo da negação, que é como se dissesse, se eu não fizer primeiro, ele vai fazer comigo. Então ele está recebendo isso porque ele fez por merecer. Então ele vai criando verdadeiras barreiras para entrar em contato com os sentimentos e parecer que aquilo que está sendo feito é através da justiça. Uma justiça distorcida, mas é a justiça, né, na cabeça deles. Então fica aí o medo fundamental de ser controlado, de ser machucado, porque na infância a criança tipo 8 se sentiu dessa maneira, e o mecanismo da negação, que nega o cansaço, o sono, que nega que não tem dinheiro, que nega que não tá carente, que nega que gostaria de dar mais amor, de falar de coisas mais amorosas, de receber das outras pessoas também demonstrações de afeto. É como se o 8 sempre dissesse, eu não preciso dessas coisas, só que ele precisa. E isso vai varrido lá para debaixo do tapete e alguma hora a vida cobra. Né? Ou a psique ou o inconsciente cobram, né? E o tipo 9, André? Como é que o tipo 9 lida com tudo isso? Perfil pacificador de personalidade, né? Mediador. Qual é o medo fundamental dele? É o medo de se fragmentar, de perder o vínculo com os outros, de romper com aquela fusão. Então, o tipo 9, ele sempre tem esse senso de comunhão. E aí, quando ele percebe que ele pode ser colocado de lado, preterido, ele pode, de alguma maneira, ser rejeitado também, ele vai ficando angustiado com aquilo. E principalmente nesse sentido, né? De se sentir diminuído, de se sentir sem esse valor, que vai fazendo com que ele se disperse, com que ele se despedace tentando atender às demandas das pessoas. E que isso gera para ele muito sofrimento. É exatamente para evitar que os conflitos despedacem, fragmentem ele, que as pessoas arrastem ele para ter que se posicionar de um lado ou do outro, ele sinta que está sendo esmagado, sendo arrastado, assim vai ser partido no meio diante dos conflitos e das opiniões opostas. É isso, né, quando o 9 tenta evitar essas opiniões opostas, que ele acaba entrando no processo de narcotização ou anestesia.
Então, o mecanismo de defesa do 9 é: eu não vou sentir o incômodo que vocês estão querendo que eu sinta. Eu não vou me deixar afetar. Eu não vou entrar em contato com esses incômodos que vocês estão querendo despertar. Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Então essa frase ecoa na cabeça do 9, ativando esse mecanismo de narcotizar, que é: toda vez que eu tenho um problema, eu coloco a atenção em uma coisa irrelevante, normalmente uma coisa operacional, que não exija muito pensamento, fica lá no celular horas na rede social, assistindo Netflix, vai dormir, vai ler um livro que não tem nada a ver com o que ele precisa fazer agora. Então, qualquer uma dessas situações é uma maneira de tirar o foco do problema e jogar em algo que possa me manter no piloto automático. É esse piloto automático que a gente chama de anestesiar ou narcotizar, que é o mecanismo que impede o 9 de reconhecer o conflito interno, o conflito externo e ter alguma atitude para resolver o problema. Então, a gente percebe que se você é terapeuta, ajuda o 9 a reconhecer essa dificuldade, esse medo de ser despedaçado pelos lados do conflito, né, de cada lado pegar uma parte dele. Reconhecer também como ele percebe que está sendo visto, ou melhor, está se tornando alguém invisível nesse processo, né, que as pessoas não estão ouvindo ele de verdade, genuinamente. E ajudar o 9 a perceber esse movimento da anestesia com coisas que não fazem sentido naquela hora que ele teria que resolver outra coisa. Porque o 9, ele vai sempre dizer que tem uma boa explicação para ter feito aquilo. Então você precisa trazê-lo para a consciência. Agora, o mais interessante que a gente viu aí, os 9 medos fundamentais, é a gente saber que esse medo fundamental, ele é completado com o desejo fundamental. O que é esse desejo fundamental? É uma espécie de resposta desse medo. O desejo são as necessidades humanas básicas, que a gente vai ver que precisam ser atendidas e que nos impulsionam à ação. Essa dualidade entre o medo fundamental e o desejo fundamental é o eterno dilema entre dor e prazer. E a gente vai ver que isso afeta todos nós. É representado pela lei do triângulo central do Enneagrama, né? A lei do 3, da criação dessa dualidade. E automaticamente a gente vai ver isso no próximo vídeo. Vocês vão ver que assim que terminar esse vídeo, vai aparecer para vocês o link do próximo vídeo, que eu falo sobre os desejos fundamentais de cada tipo. Quais são essas necessidades básicas que a gente precisa ter consciência, olhar para elas, reconhecer que elas existem, porque elas estão muitas vezes sendo impulsionadoras ou sabotadoras daquilo que a gente realmente está buscando na nossa vida hoje. Por não ter consciência delas, a gente acha que está indo em direção a elas e pode ser que a gente não esteja e elas vêm e sabotem a nossa vida. Isso e muito mais você vai ver no vídeo dos desejos fundamentais. Agora, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixa a tua curtida, se inscreve no canal, inclusive clica no sininho, porque eu quero que você veja todo o conteúdo que está vindo, que é fantástico, eu estou fazendo isso para você. Então, e me ajuda a compartilhar também, leva isso para outras pessoas. Se você é terapeuta, manda para todos os seus amigos que são terapeutas. Se você trabalha em outras áreas, ou se você simplesmente quer conhecer mais sobre si mesmo, manda para outras pessoas. Tem tantas pessoas precisando saber um pouco mais de si mesmas. Tá ótimo? Então, fico muito feliz que você tenha ouvido até aqui e eu desejo que você continue aproveitando o nosso conteúdo cada vez mais. Afinal de contas, o Enneagrama, ele mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.